A Realme acabou de anunciar o GT7, que chega com a promessa pretensiosa de ser um flagship killer, ou seja, ter configurações, potência e desempenho que superam os principais celulares top de linha do mercado. Eu vim até Paris para acompanhar o lançamento e ver de perto se ele é de fato o cara que vai bater de frente com os mais potentes Galaxies e iPhones. Ele conseguiu ser realmente melhor do que esses concorrentes? Eu te conto tudo depois da vinheta. Antes de mais nada, o que é um flagship killer? Esse é um conceito da década passada, quando mais marcas tentavam tirar o reinado de Galaxy S e iPhones. A ideia desses aparelhos era ter muita potência, mesmo que abrissem mão de alguns fatores para isso. Eu achei até divertido quando a Realme retomou esse conceito no material que ela me mandou sobre o aparelho antes do lançamento, porque o convite remetia a essa expressão, que eu já achava que tinha ficado no passado. Eu lembro aqui de cabeça de dois modelos flagship killer. Talvez o mais famoso tenha sido o Pocophone F1, que tinha corpo de plástico, câmeras que não empolgavam tanto, mas tinha o chipset mais avançado da época, o Snapdragon da série 800. A Samsung tentou ter o seu Pocophone quando lançou o Galaxy S10 Lite, mas ele nem de longe fez o mesmo sucesso do aparelho da Xiaomi, até porque um mês depois chegou a linha S20 e acabou ofuscando ele. E foi dessa família que surgiu o maior flagship killer da Samsung, o S20 FE com chip Snapdragon, que fez um baita sucesso no Brasil. Mas tá, se o GT7 Pro se apresenta como flagship killer, a ideia desse vídeo vai ser verificar ponto a ponto o quanto ele supera ou não esses concorrentes que eu comentei no começo. E tudo ficou mais fácil porque eu tenho comigo o S25 Ultra e um iPhone 16 Pro. E também porque a Realme me mandou o aparelho bem antes do lançamento, e isso me deu tempo para fazer um vídeo mais detalhado sobre esse celular. Com tudo isso dito, bora olhar essa construção? A linha GT é a mais avançada da Realme e é que vai focar no desempenho. O foco no design acaba ficando com a linha numerada, e os Realme 14 são aqueles que vão trazer um design mais inovador. Eu disse isso porque depois de testar o Realme 14 Pro Plus e ficar impressionado positivamente, eu tive uma sensação de certa decepção ao pegar esse cara. A gente está falando de um celular grandalhão nas medidas e que tem uma traseira num tom azul claro com acabamento fosco, que só tem um logo da Realme no canto inferior do lado esquerdo. Em cima tem um módulo de câmeras que eu achei bem esquisito. Ele é enorme e quadrado com bordas levemente arredondadas. Esse módulo tem uma borda com um anel vermelho brilhante que traz um efeito até que interessante, vai. Nessa mesma cor vermelha fica a inscrição ao lado do módulo com a palavra Hypermagic. Os frames laterais dele também são de plástico e tentam parecer metal, como um aço escovado. Os botões ficam todos do lado direito e a marca optou pela cor vermelha no de energia. Para um celular grandão, os botões ficam numa posição confortável, mas minha esposa, por exemplo, sentiu que eles ficaram altos para ela. Então é um ponto para você prestar atenção. Em cima, no frame lateral, tem uma coisa que andou bem sumida dos celulares de gama mais alta, que é o sensor infravermelho. Isso é algo que eu sinto bastante saudade quando ele estava presente nos Galaxy e outros flagships, porque ele permitia transformar o celular em um controle remoto para qualquer dispositivo. Ou para você desligar a TV de shopping. A gaveta para chips fica embaixo, junto com o alto-falante e a entrada USB-C. Bom, até aqui nada de matador de flagships, concorda comigo? Eu esqueci de comentar na parte da construção que tem mais uma palavrinha escrito perto do módulo de câmera, grafene. E por que grafeno? A Realme é uma das pioneiras a trazer esse material para a traseira de um celular, porque ele dissipa calor com mais facilidade. Assim, o aparelho fica mais fresco e isso melhora a jogabilidade, já que ele não esquenta tanto e também aumenta a vida útil da bateria. Porque antes eu preciso falar de tela. E aqui a Realme mandou muito bem, a trazer uma AMOLED de 6.8 polegadas. É um display com bordas bem finas, que garantirão a ele um aproveitamento de tela de 93,9%, o que é ótimo e maior do que os seus concorrentes. Além disso, tem 144 Hz de frequência e um pico de brilho que chega a 6.500 nits, o que é bem mais que outros flagships costumam oferecer, e nesse ponto o Realme GT7 não deve nada para os seus concorrentes, pelo contrário, selo de flagship killer nele. É um painel confortável de usar em qualquer situação, ainda mais pelo brilho forte, e tem vários modos de calibração de tela. Por padrão, ela vem com cores mais vívidas, mas quem não gosta tanto assim de cores fortes, pode usar o tom mais natural. E tem outras 3 opções, a de modos profissionais, em que dá para ajustar cada cor de uma forma,
ou ajustar para os modos cinemática, que usa o modo display P3 ou o modo brilhante. Aqui sim a gente vê um flagship killer. Pode tacar o selo. Eu tô aqui comparando o Realme GT7 com os principais flagships, mas onde a marca quer que ele seja realmente um matador de tops de linha é no desempenho. E curioso como um jornalista precisa ser, a primeira coisa que eu fiz depois de configurar o aparelho foi já correr com os benchmarks. E eu fiquei muito surpreso com os resultados do AnTuTu, que é um dos principais testes sintéticos que existem. Isso porque o GT7 fez em torno de 2.100 pontos nesse teste sintético. Tá, eu sempre repito aqui que testes de benchmark nem sempre refletem a realidade. Mas você não ficaria surpreso se um celular batesse o iPhone 16 Pro nos testes? Quando eu vi o resultado do AnTuTu do GT7, eu voltei para o meu iPhone para ver o histórico de lá. Ele tinha feito na casa dos 1.700.000 pontos. Eu até acharia ótimo se ele igualasse um iPhone mais recente da linha Pro, mas ele superou. Comparando com o mundo Android, também superou com alguma folga uns 1.900.012 pontos que o S25 Ultra fez no review dele, em janeiro. E os pouco mais de 2 milhões de pontos que a gente conseguiu em outra unidade do aparelho em um outro teste. Mas qual é o conjunto de hardware que conseguiu esse resultado tão expressivo? É o MediaTek Dimensity 9400 Plus, que é construído em processo de 3 nanômetros como o Snapdragon 8 Elite ou A18 Pro. No Geekbench, os números que ele faz ainda não batem de frente com outros flagships, mas ele passa longe de fazer feio. Os resultados foram mais parelhos no single core, mas um pouco mais distantes no multicore. Por exemplo, comparando com o S25 Ultra, o flagship killer da Realme fez 2.205 pontos no single core e 7.324 no multicore. O da Samsung pontuou em 2.622 pontos no single core com 9.286 no multicore. O iPhone 16 Pro traz números bem melhores nesse benchmark. 3.525 no single core e 8.738 no multicore. Só que eu repito, teste sintético não reflete em nada o dia a dia do aparelho. O que importa é o uso real, e aí eu preciso dizer que eu não senti diferença entre o Realme GT7 e os topos de linha que eu estou acostumado a usar. Tudo ali é rápido, fluido e esperto. A abertura de aplicativos, o desempenho em jogos e tudo nele é bom de usar de verdade. E esse é o ponto de um flagship killer. Quem quer esse aparelho não se importa tanto com um design bonitinho, com um estúdio de design assinando a traseira ou com materiais inovadores. Quem quer um flagship killer quer desempenho e pagando menos do que pagaria por um celular mais caro. Porque não adianta ser um matador de tops de linha e custar o mesmo tanto que eles. A gente recebeu esse cara na versão com 12 GB de RAM e 512 de memória interna, que não é expansível. Bom, em hardware você concorda comigo que ele é um flagship killer legítimo, certo? Então pode tacar o selo nele. Em software, a Realme já trabalha com Android 15 com a Realme UI 6.0. A versão mais atualizada da interface da empresa. E aqui não tem muito o que inventar, tá? A Realme não tem uma política muito clara de atualizações de software. E como padrão, a interface é daquelas bem normais de empresas chinesas. Tem muita possibilidade de personalização e uma interface mais limpa, com o desenho dos aplicativos que lembra bastante a pura do Android. O curioso é que celulares chineses como o Oppo e Honor têm interfaces bem parecidas com os da Realme. E os bloatware seguem presentes. Tem até mesmo 2 lojas de aplicativos, como acontece na Samsung. Bom, mas nesse assunto, a gente precisa falar de inteligência artificial. Ela vai estar presente em vários recursos da câmera, como o apagador de objetos e o algoritmo, que usa referência de fotógrafos famosos. Mas onde dá para aproveitar bastante é no AI Planner. É um recurso que usa inteligência artificial para interpretar o conteúdo da tela, como o horário e locais que a gente comenta uma conversa e transforma em lembretes e eventos. Você ativa esse recurso com um toque duplo na traseira do aparelho e cria os compromissos. Bora falar de bateria? Pois é, a gente está vendo um momento em que as empresas buscam novos componentes para aumentar sua bateria sem aumentar o tamanho do celular. E a Realme foi mais uma fabricante chinesa a aderir ao silício carbono. E aqui a proporção é bacana, bateria grande com carregamento bem rápido de 120 watts. E mesmo que eu tenha achado o GT7 meio grandalhão nas medidas, ele tem dimensões bem próximas aos S25 Ultra, por exemplo. Mas ele entrega nada menos que 7.000 mAh de bateria. E aqui a proporção é bacana, bateria grande com carregamento rápido de 100 watts. Esse carregador fez de 0 a 100% na minha casa em 53 minutos. E olha, se fosse uma bateria padrão de 5.000 mAh, eu já ia achar bom esse tempo. Mas ele fez esse tempo carregando 40% a mais a bateria que os principais concorrentes dele. Eu consegui 1/3 da carga em pouco mais de 10 minutos.
e metade da bateria em apenas 20. O legal é que ele não esquentou enquanto carregava. E aqui eu só preciso deixar o aviso de que a Realme nos mandou uma unidade do GT7 vinda provavelmente da China antes do lançamento oficial. E o carregador não era brasileiro nesse caso. Como eu já usei um adaptador, é possível que tenha uma perda de potência, ainda que mínima. Eu estou explicando isso porque a expectativa de carregamento é de 0 a 100% em 40 minutos, com metade da bateria em apenas 14. No consumo, o Realme GT7 se comportou assim como você está vendo nos gráficos. É uma bateria de flagship killer? Me pareceu ser, porque é bom dizer aqui que ele conseguiu manter uma boa autonomia, consumo que não parecia exagerado, mas não esquentou nem mesmo enquanto gravava em 4K, o que normalmente é um dos aparelhos mais gastam. Então, pode tacar o selo de flagship killer nele. Mas uma boa parte da experiência de um top de linha fica nas câmeras. E convenhamos que Samsung e Apple entregam o que há de melhor nesse quesito. Então, como o Realme se apresenta para tentar matar esses dois tops de linha, são 3 sensores traseiros e uma câmera frontal. E de cara, não foi algo que me chamou a atenção. A lente traseira principal é uma Sony IMX906 de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem. Ela vem acompanhada por uma outra câmera de 50 megapixels, uma telefoto com 2 vezes de zoom ótico e, por fim, uma ultra-wide de 8 megapixels, para selfie 32 megapixels. E bom, esse é aquele tipo de conjunto que promete pouco e até que entrega bastante. Não em todos os casos, mas pelo menos a câmera traseira tem uma característica que eu gostei. É uma calibração de cores bem realista nas fotos. Nos aparelhos que eu tenho testado, dá para reparar que algumas marcas, como a Motorola, optam por fotos bem saturadas, o que ficam bonitas, mas que não representam as cores reais. E eu não estou falando de cores lavadas nesse aparelho, mas de suavidade mesmo, de não entregar exagero. E mesmo assim, você percebe brilho e nitidez. O zoom fica limitado a 2x na telefoto, e ali eu senti que cabia um pouco mais. Quando você tem um zoom de 3 vezes, a tendência é que a câmera segure bem até 10 vezes, mas comece a perder a nitidez depois disso. No Realme GT7, eu senti ela indo bem no 5x, mas quando chega nos 10x, começa uma perda de nitidez nos pontos mais periféricos da foto, e aí já fica um pouco mais complicado. Mas eu quero voltar a falar do que eu gostei nessa calibração mais suave e realista. E mesmo assim, a câmera traseira principal entregou fotos ótimas em boas condições de luz, daquelas que é só tirar e postar e nem precisa de retoques. E o modo noturno é competente na câmera principal e no 2x. Com a ultra-wide, eu já percebi que os 8 megapixels já são pouco para cenário de baixa luz. E com zoom mais alto, a nitidez à noite já é um pouco melhor. Para falar de selfies, eu também preciso separar o dia da noite. E o engraçado é que eu gostei das selfies noturnas, mesmo no modo retrato, mas não gostei dela tanto assim no dia a dia. Deixa eu explicar. Numa foto contra a luz, em ambiente aberto, eu percebo que a inteligência artificial tenta compensar o HDR, mas o resultado não fica tão bacana. Só que à noite foi onde eu achei que ela ficou melhor. Mais uma vez, dá para perceber a característica da Realme de não saturar a foto e isso me ganhou. A gravação chega a 4K 60 quadros por segundo na câmera frontal, que é o mesmo da traseira. Só que essa consegue alcançar 8K a 30 quadros por segundo. É um flagship killer nesse quesito? Ele tenta, mas não consegue, mesmo não sendo uma câmera ruim, então nada de selo. E bom, fechando esse vídeo, a ideia é dar um veredito final. O Realme GT7 Pro é um legítimo flagship killer? Tem alguns jeitos de responder, mas a primeira pergunta é: o que é um flagship? Lá atrás, quando eu comecei, a gente definiu o que era celular top de linha pelo desempenho. Tem chip avançado, entrega muita performance, crava que é flagship. Nesse aspecto, quando a gente fala do hardware, sem dúvida que ele compete e até supera os tops de linha do mercado. Inclusive, eu preciso destacar uma ótima bateria e um sistema de resfriamento que são muito acima da média. Só que o mercado avançou bastante e eu, Dante, entendo que top de linha precisa ter mais do que um desempenho bruto acima da média. Fatores como design e câmera passaram a ser cada vez mais importantes e até fundamentais no smartphone. E aí eu preciso ser sincero com vocês que o design é bem sem graça. Especialmente porque a Realme sabe fazer celulares bonitões e as câmeras são ok, mas não chegam ao nível de competição com os iPhones mais avançados e os Galaxy de linha S. Mas eu falei de flagships, só que o Realme GT7 se propõe a ser um flagship killer e para isso ele precisa de um fator, que é o preço. Ele tem que entregar
quase o mesmo tanto que um top de linha, mas cobrar menos por isso. Só que a gente está gravando esse vídeo no momento em que ainda não tem a definição dos preços, nem o global e nem para o Brasil. Se aparecer alguma definição daqui para os próximos dias, eu prometo que eu volto aqui do futuro para complementar esse vídeo e ter a informação completa. Mas sem o preço, não dá para avaliar por enquanto o custo-benefício. O Realme GT7 tem bons atributos, mas ainda faltam algumas coisas para a gente poder considerar ele completamente um flagship killer. Só que essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando um celular com muito desempenho pagando um pouco menos, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!